Olá, meus amigos que ouvem e assistem o nosso canal Brasil de Olho. Obrigado pela sua companhia. Um excelente dia a todos vocês. Terremoto no STF. Aras e Cássio Nunes enfrentam Gilmar Mendes em favor dos cristãos. Bolsonaro acertou de novo. Meus amigos, a Suprema Corte dá vergonha. A atual composição do STF, esses ministros que só dão vexame e nos envergonham, só agem em favor de bandidos, tomaram, através do Gilmar Mendes, que é um defensor de corrupto, confesso, tomaram mais uma decisão absurda. Gilmar Mendes praticamente anulou uma causa pétrea da Constituição ao dizer que a nossa fé, pelo que ele disse, a nossa fé não tem importância, a fé dos cristãos não tem importância, tudo para atender o desejo dos seus amiguinhos políticos, contrariando a decisão do ministro Cássio Nunes. A treta está formada porque Cássio Nunes e Augusto Aras resolveram enfrentar o mau caráter desse ministro que nem no Brasil mora e que só toma decisões contra o povo brasileiro. Antes de prosseguir com essa notícia que indigna a todos nós, eu quero pedir a você, por gentileza, curte esse vídeo, compartilha. É importante levarmos adiante essa notícia, essa informação, para que mais cidadãos de bem vejam que nós estamos lutando verdadeiramente contra uma horda maldita de gente do mal, gente das trevas, que querem de todas as formas destruir o nosso país. Foi só elegermos um presidente cristão que luta pelos valores da família que essa turma se levantou feroz para tentar destruir o povo brasileiro. Eles querem, na verdade, destruir a todos aqueles que não se curvam às forças das trevas. Então vamos juntos nessa, curte aí, compartilha, se inscreva no canal, também inscreva aí no canal Reserva, porque esse canal vive perigo. Entra no canal do Telegram e vamos para cima, vamos lá, acompanhe comigo essa notícia aqui. Finalmente há um pouco de contraponto lá no STF e também na Procuradoria-Geral da República. Temos dois representantes que nesse momento se colocam ao lado do povo brasileiro. Estamos acostumados somente levar revés um atrás do outro, mas desta vez nós já ficamos felizes quando no domingo Cássio Nunes deu a liminar liberando que o povo, respeitando as regras, respeitando os protocolos de segurança, pudesse comemorar a Páscoa, as igrejas pudessem ser abertas, mas aí veio o filho das trevas do Gilmar Mendes e com uma decisão monocrática também, mas absurda, praticamente anulando a causa pétrea da Constituição e dizendo, praticamente declarando que a fé dos cristãos não serve para nada, não é essencial e não tem valor. É um negócio absurdo, mas recebeu a resposta. E vamos lá, as ações de Cássio Nunes de Aras. Vamos ver aqui, acompanhe comigo o que fez Gilmar Mendes. Mendes diz que nossa fé não é essencial, afirma Ana Paula Henkel sobre a decisão de barrar cultos e missas. A ação do ministro barrou outras determinações de Cássio Nunes e foi debatida entre os comentaristas lá dos Pingos nos I. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal do STF rejeitou na segunda-feira a concessão de uma liminar para suspender o decreto do governo de São Paulo que proíbe celebração religiosa no estado. A decisão contraria o entendimento do ministro do STF Nunes Marques. Em caráter liminar, determinou no sábado 3 que governadores e prefeitos não podem proibir a celebração de atos. Isso é óbvio. Religioso é causa pétrea da Constituição, desde que preservados os protocolos sanitários. O pedido de suspensão da decisão negado por Gilmar Mendes alega que as restrições impostas pelo governo de São Paulo são desproporcionais e atingem o direito fundamental à liberdade religiosa. Na decisão, Gilmar Mendes afirmou que os estados e municípios podem fixar medidas restritivas para o enfrentamento da pandemia, inclusive fechando templos e igrejas. Isso é um absurdo, porque é causa pétrea da Constituição, não existe entendimento, nem decisão, nem liminar de juizeco ou advogado de corrupto, como é o caso desse aí,
para tentar impedir o povo de professar a sua fé, de professar o seu culto, a sua oração, a sua devoção. Isso é um negócio absurdo, realmente querem impor a todo custo uma ditadura totalitária e comunista. Esses comunistas não têm limites mesmo. Mas vamos lá, a resposta de Cássio Nunes, que não aceitou e não deixou barato essa argumentação de Gilmar Mendes e declarou o seguinte: hipocrisia fechar igrejas, dispara Nunes Marques. O ministro do STF, que permitiu a realização de cultos e missas presenciais durante a epidemia do Covid, o ministro Cássio Nunes Marques se defendeu de críticas por permitir a abertura de templos religiosos durante a epidemia de coronavírus. O momento é de bom senso e não de hipocrisia. Já jogou na cara, já enfrentou, mostrou que Gilmar Mendes não passa de um hipócrita, o sujeito que vive soltando bandido, livrando a cara de corrupto, querendo impedir o povo de professar a sua fé, agindo de forma hipócrita, sem observar aquilo que está sendo respeitado. O Distrito Federal, estados e municípios têm academias e restaurantes abertos, porque se avaliou que seriam essenciais nesta pandemia. E tem muitas atividades funcionando, declarou o magistrado em entrevista à CNN na segunda-feira. Segundo o juiz do STF, a religião tem um papel relevante no momento em que vivemos e que está sendo mal interpretada. Isso é óbvio, tantas pessoas desesperadas, precisando de acolhimento, precisando de uma palavra de fé, de esperança, e esses cretinos querem até isso aniquilar a fé do povo. Mas também não deixou barato o PGR Aras, que pede à Fux que tire das mãos de Gilmar Mendes as decisões sobre cultos e mande novamente para Cássio Nunes. Na tarde de segunda-feira, 5, o Procurador-Geral da República, PGR Augusto Aras, pediu que o presidente do Supremo Tribunal Federal, do STF, Luiz Fux, transfira a ação relatada por Gilmar Mendes, que manteve o fechamento dos templos e igrejas em São Paulo, para o ministro Cássio Nunes Marques. Meus amigos, a verdade é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro sabe jogar muito bem esse jogo. Aí está o seu Aras e o seu Nunes Marques, que todos nós criticamos quando foram escolhidos pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar os cargos e funções que ocupam hoje. Mas é nesses momentos que nós vemos que o presidente acertou mais uma vez, sabe jogar muito bem o jogo político. Em momento nenhum dessa atual composição nós vimos alguém discordar dos imperadores, principalmente desse cara que manda no STF, que é Gilmar Mendes. E agora não, agora nós encontramos dois cabras que realmente resolveram bater de frente com esse cara que quer comandar o sistema, comanda o sistema e quer mandar no Brasil de todos os jeitos e quer usar a sua autoridade à frente na Suprema Corte para poder impor o totalitarismo de governadores e prefeitos. Todo o nosso aplauso e gratidão a Cássio Nunes e também a Augusto Aras, que está lutando por um direito que é garantido na Constituição e é causa pétrea. Veja o que explica aí, ouça esse áudio de Alexandre Garcia, curte e compartilha, esfregando a Constituição na cara desses sujeitos. O ministro Gilmar Mendes, que é tido, o ministro Gilmar Mendes é tido pelos que acompanham o Supremo, muito mais do que eu, como o que mais entende de leis e de recursos e disso e daquilo entre os ministros do Supremo. E ele, eu li a sentença dele, a decisão dele, ele consegue botar o contrário do que está escrito na Constituição. E tomou decisões contrariando a liminar concedida pelo ministro Cássio Nunes Marques, que diz, a Constituição diz isso, portanto é assim, né? Está no artigo 5º, artigo 5º é cláusula pétrea, não pode nem ser mudada, a não ser que a própria Constituição, com estado de sítio ou estado de defesa, diminua alguns desses direitos. E um dos direitos que está lá a linha 6, inciso 6.
é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Inviolável, assegurado o livre exercício. Ou seja, está assegurado o templo aberto. Mas prefeitos e governadores mandam fechar o templo. E aí o Supremo, ministro Gilmar Mendes, decide que, sim, os prefeitos, governadores, decretos podem fechar, né? Porque não se viola com isso a liberdade de consciência e de crença, e que é apenas temporário, que há uma grande epidemia, é verdade, há uma grande epidemia, que precisam se adotar ações para impedir a expansão dessa epidemia. Nada impede que se faça isso. Eu já contei aqui para vocês, eu vou à missa no Mosteiro de São Bento, a gente toma a temperatura da gente na entrada, tem álcool gel disponível, a comunhão, a hóstia é posta na mão da pessoa e não vai à boca, não há o cumprimento na hora do Paz de Cristo, né? As pessoas sentam à distância de 1,5 metro, 2 metros cada uma, há limite na entrada do templo, então se faz regras que são protetoras, mas não se fecha o templo. Agora a gente vai dizer assim, olha, quem decide se funciona a religião é o Supremo. Estamos voltando ao tempo dos imperadores romanos que perseguiam os cristãos e tinham que fazer celebrações nos labirintos embaixo da terra. Não? Pegou a liberdade de religião. Pegou pesado. Pegou pesado. Né? E o doutor Ulisses diz que a Constituição é a cidadã. Então, ela tem que ser fácil de ser entendida, tem que ser fácil de ler, tem que ser simples, objetiva, clara, e está escrito aqui. Né? Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Quer mais claro do que isso? Né? Mas o ministro Gilmar Mendes, derrubando a liminar do ministro Cássio, contrariando ou derrogando, eu não sei como é que funciona isso, o fato é que o Procurador-Geral da República, procurador Aras, já pediu ao Supremo que isso ficasse, que esse caso fosse remetido a Nunes Marques, que ele é que tratou do assunto primeiro, ele que, por costume interno do Supremo, fica todo o assunto afim, similar, fica com o Nunes Marques. Né? O ministro Marco Aurélio fez uma crítica ao ministro Nunes Marques. Agora tem essas coisas, né? No meu tempo de cobertura do Supremo, nenhum ministro falava fora dos autos e nenhum ministro ficava dando entrevista criticando o outro. O ministro Marco Aurélio, né, que tem uma verve maravilhosa, que faz parte da inteligência dele, mas não se conteve. E fez uma observação irônica, Nunes Marques deve ser muito religioso. E aí, se a recíproca for verdadeira, a gente vai achar que quem dá habeas corpus para traficante deve gostar muito de traficante, quem dá habeas corpus para corrupto deve gostar muito da corrupção, o que não é verdade, né? Mas enseja esse tipo de interpretação. Mas, enfim, eu vi lá o ministro Gilmar Mendes demonstrando que não estamos atingindo, é só temporário. Né? É a mesma coisa que dizer, não, olha, você vai ficar preso temporário, é só temporário, para ninguém fazer mal para você vai ficar protegido dentro de um presídio. Não? É estranho. Não? Isso seria legal, de acordo com a Constituição, se fosse decretado, se tivesse estado de sítio, que tem que ser pedido pelo presidente e decidido pelo Congresso. E tudo isso põe no chão aquele argumento das pessoas que dizem assim, já ouvi um sujeito dizer assim, é mentira que o presidente Bolsonaro esteja impedido de agir na pandemia pelo Supremo. Arrisca o presidente Bolsonaro, manda abrir as igrejas, né? Manda acabar com o toque de recolher,
Né? Os fatos mostram que a mentira, a acusação de mentira é uma mentira. Né? Acuse-os daquilo que você faz. Né? Velho Lenin. Enfim,